Boa noite a todos. É um prazer receber você, que vem todo domingo, mas é um prazer receber você também, que é nosso convidado, você que é nosso visitante. Para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 1, 2, aí depois você abra 1, 2 e no verso 17. 1, 2 e 17. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, 1, 2 e o 17. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos falando nos últimos domingos sobre dois temas. Nós estamos falando sobre servir, nós estamos falando sobre família. Semana passada eu contei um pouco a história, eu parei lá no finalzinho, aí uma jovem, uma garotinha, parou ali no estacionamento e perguntou: pastor, o senhor vai terminar a sua história hoje? Como é que termina a sua história? Eu falei: eu casei com ela. Eu falei: sério? Eu falei: ela é minha mulher hoje, eu casei com ela. Aquela que o senhor olhou, pediu para olhar com os olhos de Deus, eu falei: é a dona Vera? Eu falei: é. O senhor não... Aí, e depois que o senhor casou com ela, eu falei: eu vivi feliz para sempre. Porque senão eu vou ter que contar muita história. Então, hoje eu vou falar da palavra de Deus. E, entre as linhas, a gente vai lembrando de uma coisa ou outra que aconteceu. E sempre histórias são bem-vindas durante as nossas palestras, as nossas mensagens. Mas, deixa eu começar falando sobre Timóteo. Esse texto que nós acabamos de ler, um texto maravilhoso das Sagradas Escrituras, é um fragmento, é uma parte de uma carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. O pai de Timóteo era um grego. Desconhecemos o nome dele, não sabemos o nome dele. Mas quando nós estudamos a história de Timóteo, nós descobrimos que há duas pessoas de extrema influência na criação de Timóteo. Pessoas que muitas vezes nós achamos que estragam a criação dos nossos filhos. Mas nesse caso, essas pessoas, elas serviram ou tiveram uma importância fenomenal na vida de Timóteo. Foi a avó dele, que se chamava Lloyd, e a mãe dele, que se chamava Eunice. Ou seja, avós e mães têm um papel fundamental na formação do caráter de nossas crianças. É importante a gente entender isso. Vó, se tomar por base Lloyd, não vai estragar filho de ninguém. Entendeu? Mãe tem um papel fenomenal. E aqui nós encontramos a menção de duas pessoas na carta de Paulo a Timóteo, onde ele revela profunda admiração por essas duas mulheres. E há uma coisa interessante quando nós observamos essa relação entre Paulo e Timóteo. Paulo admirava tanto Timóteo que, se Paulo tivesse que escolher um jovem para ter sido filho dele, essa pessoa seria quem? Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era tudo o que Paulo admirava, e alguém que, na verdade, ele queria preparar para ser exatamente o perfil de um homem de Deus. E aqui, quando nós lemos essa parte da palavra de Deus, ele menciona uma palavra que ele tentou plantar, fixar na mente de Timóteo.
Palavra honra. E uma outra palavra que você vai encontrar muito na carta de Paulo a Timóteo é obediência. Ou seja, Paulo tenta plantar duas coisas na mente de Timóteo: honrar a Deus e obedecer a Deus. Honrar a Deus e obedecer a Deus. Inclusive, quando ele menciona Lloyd e Eunice, ele lembra que essas duas mulheres, elas ensinaram Timóteo a honrar a Deus e obedecer a Deus. Qual é o recado que o apóstolo Paulo dá para cada um de nós, pais? Que nós devemos ensinar aos nossos filhos o quê? Honrar a Deus e a obedecer a Deus. Honrar a Deus e obedecer a Deus. Você sabe, hoje eu vou falar para famílias, mas eu quero falar para você uma coisa importante que todos nós precisamos saber. Deus formou cada um de nós para formar família. Quando você é colocado no mundo, o propósito de Deus é que você forme família. Nem todo mundo vai ter ou vai conseguir formar família, vai conseguir casar. E não tem nada a ver com beleza, com estereótipo, não tem nada a ver com isso. Tem muita gente bonita que não casa. Como tem muita gente feia casada com gente que você acha bonita. Mas quando você vem ao mundo, o propósito de Deus é formação de família. Quando Deus criou Adão, Deus percebeu que a solidão não fazia bem para Adão. E o que é que Deus faz imediatamente? Uma mulher para ser auxiliadora, para ser companheira de Adão. E ali ele acha alguém e forma futuramente, pós-pecado, uma família com essa mulher. É desejo de Deus que nós formemos família. No caso do apóstolo Paulo, por decisão, ele não quis casar. Foi uma escolha do apóstolo Paulo, não querer casar. Qual é o argumento usado pelo apóstolo Paulo para não querer casar? O argumento dele era entrega total e integral ao ministério. Ele sabia que quando você casa, você tem que dar conta da sua família, da sua casa. Como é que ele poderia dar conta da mulher dele, se ele tinha que pregar o evangelho e ele tinha um propósito? Ele queria que toda a Ásia e toda a Europa ouvisse falar de Jesus. Se ele fosse casado, ele ia viajar e ficar preocupado. Então ele disse, não, eu não posso, eu vou me dedicar completamente ao meu ministério. Eu sei que isso é duro, mas ele escreve sobre casamento, ele escreve sobre N assuntos relativos à família. Mas ele disse, eu vou me dedicar a pregar o evangelho, porque eu tenho um propósito. Eu quero chegar em Roma, e eu quero falar de Cristo para o imperador. E se eu tiver uma família, talvez eu não vá conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele ia pensar nas dificuldades que a mulher dele teria que enfrentar, andando de navio, sofrendo naufrágio como ele sofreu, passando dificuldades como ele passou. Ele disse, sozinho eu consigo levar, uma outra pessoa não. Esse era o raciocínio do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo fez uma opção, não casar. E ele conseguiu se manter fiel a essa proposta dele. Todos nós devemos entender uma coisa. Deus quer que você prepare seus filhos para o casamento. E desde cedo você precisa falar isso para os seus filhos. Você precisa falar isso para a sua filha. Não é uma questão de expulsão, mas dizer, filha, Deus quer que você case. Eu estou orando desde já por um marido para você. E quando aparecer, não enxote não. Não mande embora, não expulse. Porque talvez seja aquele único passageiro que vai passar pela vida da sua filha e já era. Lembrando que na vida, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Pessoas são moldáveis. Entendeu? As pessoas são moldáveis. É por isso que na palavra de Deus, nós somos comparados a vasos. Vaso a gente está fazendo ali, moldando. Não deu certo, volta de novo, molda de novo. Você tem que orar a Deus para Deus mandar para sua filha ou mandar para você vasos, pessoas moldáveis, pessoas que aceitem ser instruídos. Se na sua porta bater alguém que é birrento, que não aceita ser instruído, mande embora, não é de Deus. Porque quando é de Deus, aceita ser instruído, aceita mudar. Agora, olhando para esse texto e falando sobre honra e falando sobre
obediência relacionado à família, esse texto vai nos lembrar e vai nos colocar diante de uma realidade. Todos nós, sem exceção, queremos ser bem-sucedidos na vida. Todos nós que temos filhos, queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos na vida. Tô certo, Thelma? Todos nós queremos isso para os nossos filhos. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você já parou para pensar se as suas estratégias, você já parou para pensar se as suas atitudes para se tornar uma pessoa bem-sucedida, para tornar os seus filhos pessoas bem-sucedidas, e quando eu falo de estratégias, eu estou falando de rumos que você está dando para você e para os seus filhos. Por exemplo, estratégia de alguns pais. Eu vou tirar o meu filho dos ministérios da igreja porque está atrapalhando o estudo dele. Ele precisa focar no estudo. Isso é uma estratégia. Aí você tira o seu filho dos núcleos da igreja, usando como justificativa, como argumento que está atrapalhando, e deixa os seus filhos só estudando a vida secular. Você já parou para pensar se essa estratégia é uma estratégia que está de acordo com o que a Bíblia ensina? Eu digo para você, de maneira enfática, que não. Você abandonar o seu ministério para dar conta do seu TCC, do seu mestrado, do seu doutorado, do seu pós-doutorado, é uma estratégia. Mas será que essa estratégia está de acordo com a palavra de Deus? Com a vontade de Deus? Será que não é possível conciliar e não é possível enfatizar que a sua vida espiritual, ela é capaz de dominar toda a sua vida secular, de forma que você vai surpreender o mundo, haja vista que quando Deus fala no livro de Salmo, do capítulo 119, ele diz que quando nós nos dedicamos ao ensino da palavra, ao aprendizado da palavra, à retenção da palavra, nós nos tornamos mais sábios do que os nossos mestres. Jesus Cristo, quando falou com seus discípulos, em Mateus capítulo 6, verso 33, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Você não precisa abandonar os seus ministérios como estratégia para ter uma vida de sucesso. Se você assim o faz, você está cometendo um grande erro. Você não precisa tirar os seus filhos de ministério para que os seus filhos tenham sucesso na escola e tenham sucesso na vida secular. Você não precisa. Se você assim o fez, você está entregando os seus filhos ao fracasso. Fracasso moral, fracasso emocional e fracasso espiritual. E tristeza em família. Eu quero mostrar para vocês uma postagem que chamou minha atenção, e eu quero que vocês reflitam um pouco sobre essa imagem. Diz assim: se os pais têm criado os seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, porque você sabe que ele está falando de profissões hoje que todo mundo está querendo colocar os seus filhos, alocar os seus filhos nesse segmento. Esportistas, músicos, mas não os criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Vamos ler novamente? Se os pais têm criado os seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, mas não os criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Você concorda comigo que para falar de um determinado assunto, é preciso a pessoa ter credibilidade, é preciso a pessoa ter experiência naquilo que está falando, naquele assunto que está argumentando? Vocês concordam comigo? Por exemplo, chega alguém na minha casa para vender um tipo de shampoo que cresce cabelo de um momento para outro. E eu olho para o camarada, ele é careca. E ele está dizendo: olha, isso aqui dá certo. Isso aqui muda a vida de qualquer um. Você olha para o camarada e diz: por que não mudou a vida dele? Como é que ele está me vendendo um produto que não deu certo para ele? Para se falar de um determinado assunto, tem que se ter credibilidade, experiência. É muito fácil quando você não tem filho, dar pitaco na vida dos outros. Tenha filho, vá criar filho.
Vá ver o trabalho que dá. Quando você não tem filho, todos os filhos que você imagina são maravilhosos. Vá criar. Esse homem que fez essa postagem, Vori Boschan, primeiro, ele tem todas as credenciais para falar isso. Número 1, ele é casado com uma mulher. Ele é um pastor renomado. Agora vamos para a credencial maior dele. Ele tem 9 filhos. Tem pessoas que têm um filho que já estão para ensacar esse menino e colocar na porta do mercado. Ele criou 9. 9 filhos. Todos esses filhos têm profissões e todos eles, na sua profissão, eles procuram honrar a Deus através das profissões que eles escolheram. Obedecerem a Deus através da profissão que eles escolheram. E usar essas profissões para falar de Jesus, para ajudar as pessoas. Sabe por quê? Porque desde cedo, quando ele direcionou os filhos dele para uma determinada profissão, ele disse: meu filho, é isso que você quer? Que você, através dessa profissão, você honre, você obedeça e você use essa profissão para servir ao nosso Deus. Se isso acontecer na sua vida, eu vou me considerar um homem de sucesso. Mas se você não fizer isso na sua profissão, e quando eu formar você, você sair de casa e você abandonar Deus, se desviar do caminho do Senhor, eu vou ser o maior fracassado da história. E os 9 filhos dele são pessoas que honram a Deus, obedecem a Deus e servem a Deus nas profissões que escolheram. Aí você me pergunta, ou talvez não me pergunte depois do que eu falei, mas eu perguntaria a você: é errado criar os nossos filhos para serem médicos? Porque alguns de nós, não, eu quero que o meu filho seja médico, então ele tem que estudar, e para ser médico tem que estudar muito, ele tem que estudar manhã, tarde, noite, não dá para ele se envolver nas coisas da igreja, porque senão ele não passa na faculdade. Sabe o que a Bíblia diz? Que acima de cavalos e cavaleiros está a vontade de Deus. Acima das armas está a vontade de Deus. Quando o seu filho estuda a palavra de Deus, quando o seu filho aprende a honrar Deus, quando o seu filho aprende a obedecer a Deus, e quando ele continua estudando secularmente, Deus amplia a capacidade de aprendizado dele, as coisas entram com mais facilidade, as coisas fixam com mais facilidade, ele está além daqueles que competem com ele. Falta ação, falta fé na nossa vida. Nós não acreditamos totalmente no nosso Deus. E por isso, nós roubamos os nossos filhos de servir a Deus. Nós tiramos os nossos filhos de dentro da igreja. E alocamos os nossos filhos onde nós achamos que eles vão ter sucesso. Como comerciantes, como empresários, como médicos, como advogados, como músicos, como esportistas, como políticos. E eu digo para você, não é errado criar os nossos filhos para serem pessoas bem-sucedidas na vida, como médicos, advogados, esportistas, músicos, etc. Isso não é errado. O que é errado para Deus é criarmos os nossos filhos para exercerem essas profissões e abandonarem Deus. Se você está ajudando o seu filho a ter uma profissão, mas essa profissão está desviando o seu filho de Deus, você é um fracassado. E Deus vai pedir conta de você. Porque você não está ensinando o seu filho a honrar e a obedecer a Deus. Deus, Ele quer que nós criemos os nossos filhos para honrá-lo. Deus quer que nós criemos os nossos filhos para obedecer a Ele, através das profissões, através das atividades que eles escolhem. Quando eu olho as Sagradas Escrituras, quando eu olho a Bíblia, eu consigo enxergar na palavra de Deus exemplos de jovens que foram orientados por seus pais para honrarem a Deus, para obedecerem a Deus, para servirem a Deus, no exercício das profissões que eles escolheram, dos cargos que eles escolheram, dos postos onde eles foram alocados. Eu tenho pelo menos 5 exemplos das Sagradas Escrituras que eu poderia falar rapidamente.
Número 1, Moisés. Você sabia que Moisés, o Egito Antigo, era tido como a maior formação acadêmica da sua época? Moisés era formado em leis, ele era um jurista. Moisés era formado em astrologia. Moisés era formado em toda a área de cultura egípcia, da história do Egito. Moisés era um poliglota. Ele aprendeu tudo isso dentro do palácio, porque ele se tornou um dos herdeiros de Faraó, porque ele foi adotado pela filha de Faraó. Mas você sabe quem foi responsável pela criação, pela educação com base espiritual de Moisés? Foi a própria mãe dele, que é uma hebreia, se chamava Joquebede. Quando Faraó perseguiu todas as crianças hebreias, a mãe de Moisés teve a ideia de colocá-lo num cestinho de junco e colocá-lo no rio Nilo. Mandou Miriam, irmã dele, cuidar dele. O cesto foi levado para trás do palácio. A filha de Faraó viu aquele cesto. A menina sai dali e diz: eu tenho alguém que pode cuidar do seu filho. Ela é uma pessoa especial. Ela sabe educar, é uma hebreia. E ela pode dar de mamar essa criança. E todos os dias em que a mãe de Moisés passou com Moisés, até a idade de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, 6 anos, foi o momento que ele foi levado para a educação. Ela já tinha trabalhado durante 6 anos na vida dele. Honre a Deus, obedeça a Deus. Honre a Deus, obedeça a Deus. Honre a Deus, obedeça a Deus. Isso fixou na mente dele. Quando aquele menino recebeu todas as outras instruções, ele manteve aquilo na mente dele. Moisés é o maior estadista que tem no Antigo Testamento, em toda a Bíblia. Estadista. Ou seja, um grande homem treinado por uma grande mulher chamada Joquebede, sua mãe. Honre a Deus, obedeça a Deus. Honre a Deus e obedeça a Deus, meu filho. O segundo exemplo que nós temos na Bíblia é Samuel. Samuel é filho de Elcana, pai, e Ana, mãe. Ana resolve dedicar Samuel ao Senhor, leva Samuel ao templo e entrega aos cuidados do sacerdote Eli. Ana orienta Samuel até provavelmente 3, 4, 5 ou 6, não se sabe. Pressupõe-se que Samuel tenha ido para o templo aos 3 anos. Por quê? Porque no início do livro de 1 Reis, Ana oferece um novilho de 3 anos, e o novilho correspondia à idade da criança. Provavelmente ele tinha 3 anos quando ele foi levado para o templo, para ser cuidado por Eli. Eli assume a educação desse menino, e a base da educação de Eli é honra a Deus e obediência a Deus. Honra a Deus e obediência a Deus. Honra a Deus e obediência a Deus. Sirva a Deus. A que posto Samuel chega? Samuel se torna o primeiro juiz de Israel. O primeiro juiz de Israel. Quem é que enfrenta Saul e diz para Saul que obedecer é melhor do que sacrificar? Samuel. Quem é que confronta Saul e diz: você pecou porque você não honrou a Deus? Samuel. Quem é que confronta Saul e diz: falta você e seus filhos obedecerem a Deus? Samuel. Quem foi que plantou isso na mente de Samuel? Aqueles que o educaram. Quem os educou? Ana e o sacerdote Eli. O terceiro exemplo que nós temos nas Sagradas Escrituras é Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem são esses meninos? Esses meninos são jovens talentos, meninos de ouro, que são tirados da sua pátria e levados cativos para a Babilônia. Chegando na Babilônia, Nabucodonosor chama o seu chefe, chamado Aspenaz, e diz para Aspenaz: Aspenaz, cuide desses meninos, trate esses meninos muito bem. Eu não quero que falte a eles nada. Se eles quiserem mulher, tem mulher à vontade para eles. Se eles quiserem beber, não deixe faltar bebida. Todo tipo de cerveja, cai aí na mesa. O que eles quiserem, dê para eles. Eu imagino alguns dos nossos jovens tendo essa regalia. Chegando no lugar onde você é tratado como estrela, e alguém diz: olha, o que quiser pode dar para ele. É mulher, manda a hora que quiser. Cerveja, todo tipo de cerveja. Comida, todo tipo de comida. Vinho, todo tipo de vinho.
coloca o que eles quiserem. Daniel e seus amigos foram educados debaixo de uma máxima: honre a Deus, obedeça a Deus. Viva num ambiente corrompido sem se corromper com esse ambiente. Viva num ambiente corrompido sem se corromper com esse ambiente. O ambiente pode ser mau, mas ele não te obriga a ser mau como ele é. Isso depende de você. Você acha que você acha que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego colocaram em prática isso na vida deles? Colocaram. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim: resolveu, pois, Daniel no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Passou a menina lá, aí o camarada disse: olha, essa daí, a menina passou. Passaram todo tipo de cerveja, a Brahma, a Antártica, qual é a outra mesmo, hein? Escola, olha aí. Passou com a outra mesmo, irmão? Olha aí, irmão, tá vendo? Essas que vocês sabem, passaram lá. E sabe o que ele disse? Não. Mas há um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. O detalhe que eu quero chamar a sua atenção é a influência que Daniel tinha na vida dos seus amigos. Você precisa ser preparado para ser um influenciador na vida dos outros e não influenciado. Ele olhava para os amigos dele e através do olhar ele dizia: isso não é para nós. Quem é que está influenciando a sua vida? Você é um influenciador ou você é um influenciado? Bora ali. Onde? Às vezes nem onde, você já vai. Você não pergunta se aquele lugar edifica ou não. Você não pergunta se Deus está ou não naquele lugar. Você não quer saber de nada. Você quer dar vazão ao seu prazer. E quando você dá vazão ao seu prazer, você fracassa com Deus. Daniel disse para os amigos dele: não, nós não vamos fazer isso, porque nós estamos aqui numa missão. Deus nos chamou aqui numa missão. Nós viemos aqui e nós vamos ser os melhores aqui nesse lugar. Nós não vamos nos contaminar com nada. E chamou Aspenaz e disse: Aspenaz, o chefe, quero falar uma coisa para o senhor. Traga folhas para a gente. Nós vamos comer verduras, legumes, água. Nós não vamos nos contaminar com essas coisas. Nós queremos só que o senhor, e ao final de tudo, o senhor pode fazer um teste conosco, para ver como nós vamos estar melhores do que todos os outros. E estavam. Sabe por que estavam? Porque quando nós honramos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, mesmo que a nossa comida pareça ser sem valor, mesmo que a nossa casa não seja a melhor casa, mesmo que a nossa posição social não seja a melhor dentre todos com os quais nós estamos competindo, nós seremos os melhores, porque é a promessa do nosso Deus. Mas nós precisamos honrar e obedecer ao nosso Deus. Sabe por que muita coisa não tem dado certo na sua vida? Porque você não tem honrado nem obedecido ao seu Deus. A mãe desses meninos ensinou uma coisa maravilhosa para eles. Com certeza esses meninos tinham a mãe deles na mente deles. Nossos pais, aqueles que nos amam, precisam estar na nossa mente. Nossa esposa, o marido de vocês, precisa estar na mente de vocês. Sabe por quê, gente? Porque Deus quer que cada um de nós seja preparado para a ausência de quem nós amamos e não para a presença de quem nos ama. Você diz: explica isso aí, pastor. Eu vou explicar com todo prazer. Quem de vocês aqui já viu uma assombração real? Imagina você está lá na sua casa e de repente, do outro lado da rua, alguém está olhando assim para você. Você está dormindo, aí você vê alguém olhando para você. Você está na escola, do outro lado você vê assim. Desde pequeno, eu vejo assombração real. Eu nunca revelei isso para vocês. Desde pequeno eu vejo assombração real. Você está assustado de dizer: pastor, como pode um pastor ver assombração real? Eu vejo. Desde 8 anos eu vejo assombração real. Eu estudei em escola pública a partir do meu 2º ano. A minha mãe chegou comigo e disse assim: Moisés, eu vou estar onde menos você pensa que eu vou estar. Olhando para você quando menos você pensar. Nos lugares onde menos você imaginar. Porque eu quero ver como tu te comportas. Não na minha presença, mas na minha ausência.
De repente eu estava lá correndo, brincando com os meus colegas. Eu olhava para o outro lado, assombração real. Eu lembro uma vez, e depois você vai lembrar quando eu falar isso. Falei para minha mãe: mãe, eu não quero ir para a igreja. Não tenho condições de ir para a igreja. Eu não queria naquele dia ir para a igreja. Você sabe que você consegue ficar com febre sem estar com febre? Todo mundo que é psicossomático consegue desenvolver essa técnica. Aí eu pensava, eu estou com febre, eu estou com febre. Aí o corpo começava a esquentar, a mamãe chegava lá, meu filho, você está com febre. Aí ele decidia, ela disse, você não vai para a igreja não, você vai ficar, meu filho. Ou era um domingo de manhã ensolarado, gente, que dia legal, que massa de dia. Aí eu pensei, eu hoje, e eu tinha uma casquetinha lá, casquetinha, um papagaio de papel pequenininho, o bicho catava demais, flechava demais, eu digo, é hoje. E eu escondi da mamãe, porque a mamãe não deixava eu soltar. Rapaz, aí eu fui lá para cima do telhado, me escondi lá, eu digo, aqui mamãe não vai me ver. Descarrilhei a minha linha, gente, quando eu estava embiocando a minha casquetinha, assombração real. Do jeito que eu embioquei, eu já quebrei. O que está fazendo, Moisés? Nada, mamãe. Cadê o teu papagaio? Cadê o papagaio? Na mão. Você estava soltando o papagaio? Eu falei, não, e essa linha que está aí, o resto da sua linha? Desce daí. Gente, nesse dia, eu pensei na minha igreja. Porque me veio uma história que eu aprendi na minha igreja. Só faltou o nome, mas mudou o nome. Porque naquele dia eu lembrei, Zaqueu, desce depressa. Sabe o que a mãe falou naquele dia? Moisés, desce depressa. Aí eu lembrei, tem o resto dessa história. Pois em tua casa vou pousar. A minha mãe dizia, porque eu vou te arrebentar. E aí pronto. Desci, depressa. O que mamãe estava me ensinando? Mamãe estava me ensinando ali, filho, não minta. Eu estou preparando você mais para a minha ausência do que para a minha presença. Porque quando eu estou perto de você, você não faz o que você quer fazer. Então, sempre que não estiver, você vai me ver. Você está entendendo? E ela ia na minha escola quando menos eu esperava. A professora perguntava, mas dona Ira, o que você está fazendo aqui? Não é dia de reunião de pais e mestres. Ela não dava nem confiança para a professora. Ela estava lá olhando. Se eu pudesse, eu dizia para a professora, o problema não é com a senhora, não. O problema é comigo. Olha a cara da mamãe ali. Ó. Ela só estava dando um recado. Você sabia que até a minha vida adulta, eu tenho a imagem da mamãe? Sabia disso? Tenho. Pode ter certeza. Agora, nós temos outro exemplo nas Sagradas Escrituras. Timóteo. Timóteo é um exemplo bonito. Nós terminamos de falar dele. Mas o exemplo que nós temos que é marcante nas Sagradas Escrituras é Jesus. Jesus Cristo foi tão bem criado para honrar e obedecer a Deus, que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 2, verso 52, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Por quê? Porque os pais dele enfatizavam uma coisa. Meu filho, a profissão que eu estou ensinando para você, honre a Deus e obedeça a Deus e sirva a Deus através dela. Sabe que profissão o pai estava ensinando para ele? Carpinteiro. Na sua profissão, como é que você tem honrado? Como é que você tem obedecido? E como é que você tem servido a Deus? O que é que você está fazendo? Ou como você está usando essa profissão que Deus deu a você, concedeu a você, confiou a você? Como é que você está usando essa profissão para honrar a Deus, para obedecer a Deus e para servir a Ele? Os nossos filhos, meus irmãos, eles podem ser excelentes médicos, eles podem ser advogados renomados, eles podem ser esportistas de sucesso, eles podem ser músicos afamados, eles podem exercer qualquer atividade da vida pública ou privada. Mas se eles não honrarem, se eles não obedecerem a Deus, nós fracassamos como pais. Se você, como filho de Deus, formar o seu filho, e depois de formado o seu filho se desviar dos caminhos do Senhor, você fracassou como pai. É duro falar isso, mas é verdade. Você pode até argumentar, mas eu não tenho culpa. Não, você não tem culpa, você foi responsável. Porque era seu papel plantar todos os dias na mente do seu filho honra,
respeito, obediência a Deus. Todos os dias. Todos os dias. E nunca jamais subtrair qualquer atividade aqui da igreja pelas atividades seculares do seu filho. Nunca tirar os seus filhos de ministérios. Nunca isolar os seus filhos da convivência com a igreja, colocando e dando ênfase nas coisas deste mundo. Deus, Ele não quer que nós fracassemos como pais. Deus não quer que nós fracassemos como pessoas que são escolhidas para serem usadas por Ele. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, diz que tudo que nós fizermos aqui nessa vida, Deus vai nos pedir conta. Deus vai pedir conta de cada pai. Deus vai pedir conta de cada mãe. Deus vai pedir conta de nós. Talvez você pergunte, mas pastor, o que eu posso fazer para ajudar os meus filhos a honrarem a Deus, a obedecerem a Deus? Como é que nós podemos ajudar os nossos filhos a honrarem, a obedecerem a Deus? É muito simples, a Bíblia diz, seja exemplo. Seja exemplo. Seja exemplo. Como? Os seus filhos precisam ver os pais, ver você, pai, motivado para vir para a igreja. Como é que seu filho vê você no domingo? Quando você está se aprontando para ir para a igreja. Que cara? É que seu filho, quando olha para você, ele vê, que cara? Todo com preguiça, mudando de canal, vai para um canal, tenta achar jogo. A mulher diz, tu não vai te aprontar não, tu não vai tomar banho não, fulano. Já vou, te incomoda com a tua vida. Você vai fracassar como pai. Você quer ajudar o seu filho? Mostre motivação para servir a Deus. Filhos precisam ver seus pais chegarem cansados do trabalho, trabalharam durante a semana toda, não tem aquele ânimo de querer sair de casa, mas eles precisam ver que os pais têm compromisso com Deus. Que os pais não querem faltar aos cultos. Cansados ou não, eles vêm, porque isso vai marcar na vida dos seus filhos. Porque quando você falta os seus compromissos, você abre uma brecha para que Satanás entre na sua família e destrua a vida do seu filho. Os filhos precisam ver os seus pais servindo a Deus com alegria, sem reclamar, sem murmurar. Os filhos precisam ver e os pais precisam dizer, vamos lá ajudar. Hoje eu vou fazer a sopa na igreja, vem cortar comigo as verduras. Envolver os filhos. Saiu dali, gostou, meu filho? Foi legal ajudar hoje, não foi? É importante a gente fazer isso, filho. Envolver os filhos na obra. Filhos precisam ver os seus pais meditando, precisam ver os seus pais orando. Filhos precisam ver seus pais honrando a Deus, entregando dízimos, seus dízimos, sua oferta. Precisam ver eles separando ali, dizendo, isso aqui é de Deus, meu filho. Quando você tiver um trabalho, faça a mesma coisa. Se eu lhe der aqui, tire a parte de Deus. Aprenda desde cedo o que é de Deus e o que é seu. Filhos precisam ver seus pais agradecendo a Deus. Filhos precisam olhar e ver, poxa, olha o papai ali no quintal agradecendo a Deus. Eu quero fazer isso. Você vai ver que os seus filhos, mesmo os menores, os pequenininhos, quando eles veem você levantando a mão para o céu, eles começam a levantar a mão para o céu, imitando o que você faz. Filhos precisam ver os pais pedindo perdão. Quando você faz aquela grosseria com a sua mulher na frente do seu filho, ou na frente da sua filha, que vocês se ofendem, você precisa depois chegar com a sua mulher e dizer, mulher, me perdoa. Eu gritei com você ainda há pouco, na frente da Maria. Por favor, me perdoa, eu me excedi. Vai lá dar um abraço na tua mulher, dá um beijo na tua mulher. Ela pode ser daquela invocada, ranzinza, chata, que diz, não, depois eu penso. Deixa ela pensar, tá bom, respeita. Depois essa mulher vai entender que essa atitude dela está sendo jogada para a vida da mulher, ou dessa filha, que depois vai ser uma mulher, e que vai estar agindo com o marido igual como ela está agindo. Agora, se ela aceita o perdão, ela diz, amor, tá bom, eu aceito o seu perdão, mas nós vamos trabalhar essa área. E eu não quero mais você me ofendendo dessa maneira. Eu quero respeito. Nós precisamos nos respeitar. E aí o pai vai lá e pega Maria. Você me perdoa também, Maria, porque eu fiz você ver algo que eu não gostaria que o seu marido fizesse com você. Você me perdoa, filha? Abraça. Isso é exemplo.
Pais precisam pedir perdão para que os filhos vejam. Sabe por que os seus filhos vão fracassar na vida? Porque eles não veem isso. Eles veem pais orgulhosos, turrões, birrentos, se degladiando dentro de casa, se matando dentro de casa. E depois você diz, quem é que você quer para sua filha? Ah, eu quero um homem especial. O homem que a sua filha vai ter se parece com o pai dela. A mulher que o seu filho vai ter se parece com você. Porque se você quer uma mulher boa para o seu filho, então comece a mudar. Se você, pai, quer um marido especial para sua filha, você começa a mudar. Sabe por quê? Escuta bem o que eu vou falar. Aquilo que eu falei, na vida, você não precisa de seres humanos preparados. Você precisa de pessoas moldáveis, com capacidade de serem transformadas pelo poder de Deus. Se o marido que você tem aí, ele não é moldável, comece a orar a Deus. Que é para Deus levar ele e lhe dar outro. Aí vê se você não marca. Mas tem algumas mulheres que já tomaram isso como palavra e já até levantaram a mão ali. Filhos precisam ver os pais chorando na presença de Deus. Pai tem que chorar, mãe tem que chorar. Filhos precisam ver os pais chorando, se quebrantando na presença de Deus. Se o seu filho ainda não viu você fazendo nada disso, você está fracassando na criação dos seus filhos. E há uma dura realidade. Espaços que não são preenchidos pelos pais são ocupados por demônios, são ocupados por mensageiros de Satanás que estão a serviço dele neste mundo e estão desgraçando a vida dos filhos. Mas existe uma situação que eu queria chamar a atenção. Talvez você vai dizer, poxa pastor, mas agora eu não tenho mais filhos menores para trabalhar isso. Então o senhor me diz, eu fracassei. Deixa eu lhe dar um conselho. Se você fracassou com seus filhos, não fracasse com você não. Se você fracassou com seus filhos, eles já foram embora. Acabou. Acabou. O que você tinha de fazer, você deixou de fazer, eles já foram embora. Agora você vai ter que cuidar de você. Entendeu? Agora é você. Tá você e a sua mulher? Então vocês dois vão ter que cuidar um do outro e o outro do um. Para que vocês não fracassem. Porque o que já passou, já passou. O apóstolo Paulo diz, deixando, pois, para trás as coisas que ficam. Passou. Prossigo para o alvo. A vida é a partir daqui, ó. Eu não vou mais fracassar comigo mesmo. Você não pode carregar a culpa de não ter criado ou de não ter ensinado honra, obediência aos seus filhos quando você deveria. Agora não dá mais para recuperar o tempo. Eles foram embora, eles estão no mundo. Eles estão pintando e bordando. Agora é entre eles e Deus. Então você não pode carregar essa culpa. Você precisa reconhecer, dizer, Deus, eu reconheço, eu errei, pedir perdão para Deus e orar todos os dias para Deus por seus filhos. Por quê? Porque você precisa pedir misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque filhos que foram instruídos no temor do Senhor, filhos que ouviram da palavra de Deus, eles podem até dizer, ah, mas eu via lá em casa, os meus pais não eram assim, mas você ouviu a palavra de Deus. Portanto, você não tem justificativa. O apóstolo Paulo diz que você é indesculpável. Eu não quero ser trágico com você não, mas se você quiser ler a história de Jó, ali tem um exemplo de um pai que ele precisava sacrificar pelos filhos que não queriam saber de Deus. Quando deu um vento forte e acabou com tudo, sabe quem foi o primeiro da lista? Foram os filhos. Entende por que eu aconselho os pais a orarem pedindo misericórdia de Deus pelos filhos? Que os filhos se arrependam, porque nós somos culpados muitas vezes de termos desviado os nossos filhos do caminho do Senhor. E por isso nós precisamos pedir misericórdia sobre a vida deles. Porque quando os ventos vierem, os nossos filhos serão os primeiros estragados. Leia Jó, capítulo 1 de Jó. Segundo, sirva a Deus independente se os seus filhos já são formados, se eles que já são formados querem ou não servir. Sirva a Deus. Dedique-se a Deus. E se você tem filhos, e esses filhos se desviaram, e existe olhares do mundo para você, criticando você, não se incomode com os olhares de julgamento. Sirva a Deus. Você é responsável pela sua vida. E pela vida da sua esposa, e sua esposa é responsável pela vida dela e pela sua vida. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para algumas atitudes, algumas práticas
que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, se nós queremos que eles se envolvam na igreja, se nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos? São algumas coisinhas básicas que nós precisamos transformar em tarefas diárias. Nós que ainda temos, ou aqueles que ainda têm filhos na idade de educação, na idade de educar, na idade de formação, talvez você pergunte, até onde vai a minha autoridade sobre meu filho? Até onde eu posso dizer, faça isso ou faça aquilo? Biblicamente, até enquanto o seu filho estiver dentro da sua casa. Biblicamente falando, até enquanto ele estiver dentro da sua casa. A partir do momento que o seu filho disser para você que ele quer liberdade, lembre o seu filho que quem quer liberdade assume responsabilidades. Quem quer liberdade assume responsabilidade. Então, se ele quer liberdade, que ele pague a conta de luz. Se ele quer liberdade, que pague a conta de água. Se ele quer liberdade de ficar até 4, 5 horas da madrugada jogando Free Fire, que ele vá pagar a conta na net. Porque primeiro ele não deveria nem estar jogando Free Fire. Então, algumas atitudes que eu quero recomendar aqui, pais, preste atenção. Uma coisa que diariamente você precisa reforçar para o seu filho, se você quer que seu filho seja uma pessoa de sucesso, todos os dias você precisa reforçar para o seu filho a lembrança de que Deus nos amou tanto ao ponto de enviar o unigênito filho que ele tinha para morrer por nós. Todo dia você precisa falar isso. Isso tem que se tornar recorrente na vida do seu filho. Entrou no carro, filho, nós precisamos lembrar. Deus nos amou, ele mandou o seu filho morrer no nosso lugar. Não esqueça disso. Tchau, filho, vai para a escola. Não esqueça, Deus ama você. Ele mandou o filho dele morrer por você. Todos os dias, enquanto ele estiver debaixo da sua responsabilidade, dentro da sua casa, não cesse de falar para ele essa verdade. Ele precisa ouvir isso. Ele precisa ouvir da sua boca que ninguém faria isso por você. Talvez você vai ouvir dele, mas você, mamãe, faria isso por mim. Você diz, eu faria isso por você porque você é meu filho. Você diria, você, papai, faria isso por mim. Eu faria porque você é meu filho. Mas ninguém faz isso por um inimigo. Deus fez. Segundo, nós precisamos agradecer a Deus na frente dos nossos filhos. Nossos filhos precisam nos ver agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Seus filhos precisam ver você agradecendo a Deus no quintal, dentro do carro, onde estiver. Às vezes nós não agradecemos a Deus nem para comer. Nossos filhos precisam nos ver agradecendo a Deus. Você precisa pedir para os seus filhos agradecerem a Deus também. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a igreja que nós congregamos. Você tem que trazer o seu filho e dizer, filho, isso aqui é o lugar que Deus escolheu para nos ensinar a honrar, a obedecer a Ele. Você precisa amar isso aqui. Isso aqui é o lugar onde Deus escolheu para nós. Vamos cuidar desse lugar. Vi um pedaço de papel no chão, junte. Não quebre as coisas, não quebre a cadeira. Você encontrou alguém depredando alguma coisa, chame a atenção com amor. Sabe por quê? Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar o lugar que nós congregamos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a valorizar a igreja que nós frequentamos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a cuidar da igreja, a cuidar do espaço físico da igreja. Nós não podemos permitir que ninguém fale mal. Quando vão falar, não fale mal. É a igreja que eu congrego. É o lugar que Deus me deu para honrar, para obedecer. Você precisa ensinar isso para os seus filhos. Porque isso é casa. Olha, a sua casa pode ser a mais simplesinha de toda. Mas ela é a sua casa. Ela é a sua casa. Uma vez eu fui na casa da minha tia. Casa linda, a casa da minha tia. Fiquei maravilhado com aquela casa. Falei para minha mãe, mamãe, poxa, como eu queria morar aqui. Ela falou, você queria. Você não gosta da nossa casa? Eu falei, é velhinha. Não é legal, né, mamãe? Ela falou, é a nossa casa. Ame aquela casa. Porque cada pedaço de madeira que tem ali custou suor. Entendeu? Ame aquela casa. E se prepare, porque no final do ano nós vamos recolher algumas tintas e nós vamos pintar junto e ela vai ficar muito bonita. E nós pintávamos a nossa casa, pegava resto de tinta e era a casa mais colorida do pedaço. Você sabe qual é a melhor casa? Qual era a minha melhor casa? É aquela casa. Eu tenho imagem dela até hoje, na minha mente.
Entendeu? O melhor lugar que nós temos é a nossa casa. Nós precisamos aprender a valorizar e ensinar os nossos filhos. Seus filhos vão ficar ouvindo se você fala mal ou não. Ah, aquilo, não estou gostando daquilo ali, não sei o que. Você pensa que os seus filhos não veem você reclamando, murmurando, criticando? Você lembra daquela história que eu contei da garotinha? Que o pastor chegou na casa dela e ela ficou olhando para o pastor. Aí o pastor ficou incomodado. Ele perguntou da garotinha. Aí quando uma pessoa olha muito para você, quais são as primeiras coisas que você mexe? Aí você espera a pessoa virar e você vem para o canto do olho, né? Pode ser que esteja alguma coisa errada. Aí o pastor ficou incomodado e perguntou, Nenê, tem alguma coisa suja aqui na testa do tio? O que foi que a menina respondeu para ele? E não, pastor. E não. A mamãe falou que o senhor tem uma cara de pau. Entendeu? Como é que você quer que o seu filho seja uma pessoa de sucesso? Se a primeira pessoa que você critica lá na sua casa é o seu pastor, você não respeita o seu pastor, você não obedece o seu pastor. Eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando dos outros. Talvez você está aqui na igreja e você não obedece o seu pastor, porque aqui, se você não me obedece, o problema é seu. Eu sei alguns aqui que não morrem de amores por mim, não, mas estão aqui, não saem daqui. Sabe por que não saem daqui? Porque sabe que aqui eles recebem alimento de verdade. Vê se eles saem daqui. Eles querem ficar aqui falando mal de mim, mas eles ficam. Você tem que ensinar, assim como você respeita, você tem que ensinar a respeitar os seus filhos, a respeitarem o pai deles. O pai dele pode ser o maior preguiçoso que tem. Você tem que ensinar como você ensina também o seu filho a amar o seu pastor. Ele é aquele que ensina, ele é a representação da autoridade espiritual dentro da igreja. Então você tem que chegar, os filhos do Frank e da Érica, quando me veem, nunca, eu acho que vocês fizerem, ele chega a passar, meu pastor, eu ganho o dia, gente. Sabe o que eu faço quando uma criança faz isso? Eu abençoo aqui na mente essa criança. As crianças precisam fazer isso com os professores de escola dominical, com os professores da salinha. Precisam fazer isso com os pais. Ensinar, isso aqui é ensinar os filhos a serem pessoas de sucesso. Sai de casa, vai lá dar um abraço no seu pai. Pai, te avô, beijo, eu amo você, tchau. Pai, deixe de ser turrão. Baixa, te abaixa, dá o rosto. Tá bom, filho. Mãe, ganha um beijinho. Seu marido pode ser o cabra mais preguiçoso que tem na face da terra. Passa o dia dormindo naquela cama. Rola de um lado para o outro, do outro para o outro, e fica ali o tempo todo. Aí você não pode chegar na frente do seu filho e dizer, olha, isso aí esse bicho, essa praga, esse cão é preguiçoso. Não. Você pode até ironizar. Seu filho, vai lá, dá um beijo no papai antes de ir para a escola, porque ele está muito cansado, trabalhou muito esses dias. Mas você não fale mal do seu pai, do seu marido, dos seus filhos. Ensine os seus filhos a amar a igreja, a cuidar da igreja, a respeitarem o pastor, a respeitarem os seus líderes, a respeitarem os pais, respeitar a mamãe, a respeitar a liderança que é submetido. Você tem que ensinar seus filhos, quando seu filho chegar em casa dizendo, mamãe, fulano de tal, agora é meu líder, diga para ele, pela vontade de Deus, meu filho. Não, mas ele começou um dia dele. Tudo vem pela vontade de Deus. Deus está querendo ensinar alguma coisa para você. Você precisa estimular os seus filhos a participarem das programações da igreja. Não aceite que o seu filho chegue em casa e se negue a se envolver na igreja. Por quê? Porque aquilo que eu falei para você, quando é na programação da igreja, fica emburrado, chateado, mas se você fizer como minha mãe, for a assombração real dele, e chegar na escola dele, ou na festinha que ele pediu para ir, ele está lá, aí você chega lá, você vai descobrir, ele não é nada daquela pessoa frustrada, triste, quando vem para a igreja. Você tem que dizer, você está debaixo da minha casa, você vem para a igreja. Quando você sair daqui, você quer liberdade, você assume sua responsabilidade. Nós precisamos agir com firmeza com os nossos filhos. Nós precisamos agir com amor com os nossos filhos. Nós precisamos dizer para os nossos filhos, enquanto nós temos força, quem manda nessa casa aqui sou eu. Você entendeu bem? Meu irmão tinha 40 anos. Chegou em casa, botando banca. Minha mãe disse, você vai morar aqui? Ele falou, é um direito meu. Ela falou, então baixe a sua voz. Vá tomar um banho. Venha comer. Terminou, vem comer. Amanhã eu quero você trabalhando.
Ele saiu de novo e foi embora, porque ele não queria trabalhar. Entendeu? Pais precisam deixar claro para os filhos que quem quer ter liberdade assume responsabilidades. Se os nossos filhos não estão prontos para assumir responsabilidades, eles precisam respeitar a cartilha dos pais. Pai e mãe precisam deixar claro para os filhos que eles concordam um com o outro. Não pode só a mãe chegar e dizer, tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do nosso jeito. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Tem que ser do nosso jeito. Essa semana, se os seus filhos ainda estão em sua casa, reforce diariamente para o seu filho, todos os dias. O filho, não esqueça, Deus nos amou. Ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Todos os dias, procure agradecer a Deus na frente deles, por algo que Deus fez por você. Depois você peça para ele começar, ou para o seu filho começar, filho ou filha, começar agradecendo também alguma coisa. Ensine seu filho a amar a igreja dele, a amar as pessoas que são autoridades dele, a expressar amor por essas pessoas, respeito por essas pessoas. Não aceite que os seus filhos distratem qualquer pessoa que seja a autoridade deles. Outro dia, você sabe que como seu pastor, eu tenho algumas atitudes que eu não gosto. Passou um jovem por mim, uma jovem por mim, falou com todo mundo e não falou comigo. Aí eu fui perguntar dos pais, por acaso, sua filha está com algum problema comigo? Porque eu não tenho problema com ninguém, não. Porque ela está chateada porque o senhor chamou a atenção dela há uns 6 meses. Eu falei, e vocês sabiam disso? Ela falou, né? O que a gente faz, né? É assim, as pessoas gostam de quem elas gostam. Eu falei, não é assim não. É assim que ela vai quebrar a cara dela e vocês vão quebrar a cara de vocês. É assim que nós formamos pessoas sem caráter. É assim que ela vai apanhar do marido dela. Entendeu? Aí, pastor, o senhor está rogando praga? Não, você está fracassando na criação dos seus filhos. Porque se você visse isso, você tinha que chegar e dizer, vem cá, fale com o pastor. Pastor, fale direito com ele. Respeite seu pastor. Você está entendendo? Sabe o que minha mãe faria? Ela faria isso e no final ela finalizaria assim. Em casa nós vamos conversar. Isso é louco. Se minha mãe falasse isso, em casa nós vamos conversar, eu ia orando até a minha casa, dizendo, Senhor, me leva para o céu hoje. Me leva, por favor. Porque eu sei que hoje eu vou conhecer o inferno. É isso que Deus queria que eu falasse hoje. Estamos entendidos? Seu filho pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um grande homem, mas crie seu filho para honrar, para obedecer e para servir a Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E se os nossos filhos não estão sendo educados dessa maneira, o Senhor hoje nos lembrou da história de Jó. É triste, mas é uma dura realidade. Nós queremos, Senhor, corrigir as nossas falhas. Nós precisamos corrigir imediatamente, porque muitos pais que estão aqui sentados desviaram os seus filhos dos teus caminhos. Estão pagando um preço muito caro, porque o Senhor veio cobrar eles, e o Senhor está cobrando esses pais. E o Senhor vai continuar cobrando esses pais. Que esses pais tenham consciência de ajeitar a vida agora, de chamar os seus filhos. Alguns deles, inclusive, estão com idade dentro de casa, chamar e dizer, nós vamos corrigir isso. E nós precisamos corrigir isso. Porque pais que não corrigem seus filhos são corrigidos por ti. Senhor, toma essa mensagem e faz essa mensagem se tornar prática na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.